Apocalipse capítulo 21, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele fala uma coisa tremenda, né? O Senhor diz assim: eis que faço novas todas as coisas. E como eu passei para a maioria dos irmãos que aqui estão, não é? O nosso Deus é um Deus de recomeço, não é, irmãos? E deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já errou na sua vida? Eu acredito que todo mundo, né? E aqui está um especialista em errar, em cometer besteiras, né? Em fazer besteiras. Irmãos, quando a gente erra, eu acho que a coisa que a gente mais quer na vida seria voltar para aquele tempo onde a gente errou, aquele exato momento, e tentar consertar a coisa. Não é assim, irmãos? Pelo menos eu posso falar de mim. Eu já cometi alguns erros e que, se eu pudesse, eu teria voltado exatamente para aquele momento em que eu errei para consertar as coisas. Mas, infelizmente, isso não é possível, né, irmãos? Ninguém pode voltar para o passado, ninguém pode ir para o futuro, não é, irmãos? Pelo menos não por enquanto, não é? Então, veja, meus queridos, o que é que nós podemos fazer, irmãos, quando nós de fato erramos ou a gente comete besteiras? Justamente, meus queridos, o que nós podemos fazer é zerar tudo e recomeçar. Não é verdade, irmãos? Quantos recomeços você já fez na sua vida? Eu tenho certeza que muitos, não é? E deixa eu dizer uma grande novidade, uma grande notícia para você nessa noite. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém, meu irmão? O nosso Deus é um Deus que escreve novas histórias. O nosso Deus, meus queridos, ele não está interessado na pessoa que você foi, mas ele está interessado na pessoa em que ele vai transformar você. Amém, queridos? Porque, meus amados, quando nós andamos pelos nossos caminhos, infelizmente, meus queridos, os nossos caminhos são sempre pecaminosos, os nossos caminhos são geralmente caminhos errados, mas o caminho de Deus é o caminho certo, e é isso que ele quer para nós, meus queridos, que nós sigamos por este caminho, nos dando um novo recomeço. Amém, amados? E o nosso Deus, meus queridos, ele é especialista em recomeço. E eu posso dizer, dar um exemplo bem claro aqui para os irmãos, eu acho que todos conhecem a história de Davi, meus queridos. Davi, meus amados, ele vinha numa trajetória assim muito medíocre, porque ele era apenas um pastor de ovelhas, o filho mais novo de um homem chamado Jessé, e pelo o texto bíblico ele não era nem muito reconhecido pelos seus próprios pais, né? O pai dele preferia os seus filhos mais velhos, Abinadab, por exemplo, que era um guerreiro, e Davi, ele foi colocado como pastor de ovelhas, e numa família, meu irmão, no Israel antigo, pastorear ovelhas era uma coisa que o pior escravo ou o pior funcionário da casa que fazia. Portanto, Davi, meu irmão, vinha nessa trajetória, mas no mover de Deus, meu irmão, Davi foi o maior rei de Israel. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deu um reboot na sua vida. Você está entendendo, meu irmão? Deus deu um restart na sua existência. Deus disse: é só até aí, a partir de agora a coisa é diferente. Nós vemos claramente, meus queridos, que o Senhor Jesus pegou, né, muitos homens, dentre eles 12 homens brutos, né? Homens que eram pessoas muito comuns, pescadores, outros eram malfeitores, mas Deus o transformou em grandes homens, pilares da igreja primitiva, porque o nosso Deus é o Deus de recomeço. Amém, irmãos? E eu sei que você está dizendo assim, mas é muito fácil falar em recomeço, é muito fácil dizer que nós temos que zerar tudo e começar de novo. Mas você sabia, meu irmão, que Deus te dá muitas oportunidades para você recomeçar? Deus dá muitas oportunidades, e eu vou te mostrar agora. O nosso tempo, meu irmão, ele é dividido em anos. Não é verdade, meu irmão? O ano tem 365 dias. No final do ano, não é? Todo ano a gente diz: esse ano vai ser diferente. Não é assim, meu irmão? Ou é só comigo? Será que só sou eu que eu digo: não, ano que vem eu vou emagrecer, vou perder 20 quilos, não é? Geralmente eu faço essa promessa toda segunda-feira, né? Mas a gente não tem essa promessa de final de ano, né? Ano que vem vai ser diferente. E Deus nos dá, meus queridos, realmente esse período de tempo para que nós recomecemos. Você está entendendo, meu irmão? Esse ano era dividido em 12 meses. Cada mês, meu irmão, é uma oportunidade de a gente recomeçar de novo. É ou não é, meu irmão? Terminou o mês, vai começar outro, a gente diz: não, esse mês vai ser diferente. Não é assim, meus queridos?
cada mês, meus amados, é dividido em semanas. E a cada semana, né, a gente está acostumado a dizer, não, semana que vem o negócio vai ser diferente. Não é assim, meu irmão? Eu, todo domingo, meu irmão, depois de jantar, eu digo, não, mas amanhã eu começo uma nova dieta, não é? Todo domingo eu digo isso, porque a gente tem essa oportunidade, né? E cada semana, meu irmão, é dividido em 7 dias, não é assim, meu irmão? E cada dia, meu irmão, é dividido por horas. Olha só que coisa. Sabe por que Deus faz assim, meu irmão? Porque Ele conhece a nossa fragilidade. Porque a cada período de 16 horas, nós temos um período chamado de sono, que a gente passa pelo menos 8 horas dormindo. Tem algumas pessoas, né, que passam um pouquinho mais, mas normalmente uma pessoa normal dorme 8 horas, né? E quando essa pessoa dorme, meu irmão, ela acorda restaurada. Não é assim, meu irmão? Não é assim que acontece? Você acorda com um novo ânimo para trabalhar, né? Para interagir, para estudar, para fazer novas coisas. Sabe por que Deus faz isso, meu irmão? Isso é indicativo que Deus quer recomeçar algo na sua vida. Amém, amados? Ou seja, são oportunidades que Deus nos dá para que nós comecemos de novo. Talvez até hoje você não tenha encarado a sua vida dessa maneira, né? Os seus meses, os seus anos divididos assim, mas cada oportunidade dessa é uma oportunidade para você recomeçar. Infelizmente, meus queridos, esse é o nosso grande problema. Nós não aproveitamos essas oportunidades que Deus nos dá para recomeçar. Não é assim, meu irmão? A gente faz promessas, né? Meus queridos, quantas vezes a gente faz a promessa de dizer, não, mas eu vou mais à igreja, não, mas eu vou prestar mais atenção à palavra de Deus, não, eu vou deixar tal hábito, eu vou fazer tal coisa, a partir de agora eu vou deixar determinada coisa, porque eu preciso mudar. Meu irmão, Deus está dando oportunidades para que nós comecemos. Amém, queridos? Aí talvez você esteja perguntando, mas como recomeçar? Meus queridos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que deixar o passado no passado. Você está entendendo, meu irmão? Para recomeçar, a primeira coisa é deixar o passado no passado. Eu costumo sempre dizer, irmãos, aqui na igreja, que quando a gente está preso ao passado, a gente não consegue progredir. Não é assim, meu irmão? Porque todas as vezes que a gente lembra do passado, a gente volta para aquele momento dolorido, aquela situação, aquela crise, e não consegue, né, progredir. Não é assim, meu irmão? A primeira coisa que nós temos que fazer para recomeçar é deixar o passado no passado. Sabe por quê, meu irmão? Nós não temos poder sobre o nosso passado. O que passou, passou, não é verdade, meu irmão? Como eu disse no começo dessa ministração, nós não podemos voltar para o passado e consertar nada. Nós temos que ter cuidado com o futuro. Por isso que nós temos que viver o hoje de maneira acertada para que o nosso futuro seja bom. Você está entendendo, irmãos? Então, a primeira coisa é que nós temos que deixar o passado no seu lugar. Isso com suas alegrias e as suas tragédias. Porque talvez, irmãos, a gente não esteja preso às tragédias do passado, mas muitas vezes nós estamos presos às alegrias do passado. Ou seja, irmãos, todo momento bom que a gente passa agora, a gente tenta comparar com aquele momento bom no passado. Não é assim, meu irmão? E muitas vezes não se compara. E quando não se compara, a gente diz, essa experiência foi boa, mas não foi como aquela. E acabamos presos no passado. Então, nós temos que deixar as alegrias do passado, que foram boas, temos que deixar para lá também. Nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver o hoje pensando no amanhã. Então, meu irmão, para recomeçar, nós temos que deixar o passado no passado. Amém, irmãos? Antes, irmãos, de nós estarmos presos no passado, ou ao invés de estarmos presos no passado, nós temos que fazer com que o nosso passado seja útil para nós. Como? Aprendendo com os nossos erros, com as nossas falhas, não é, irmãos? E não cometendo de novo. Não é assim, irmãos? Existe um ditado popular, muito dito por aí, mas pouco vivido. E esse ditado popular é assim: errar é humano, mas permanecer no erro é o quê? Burrice. E quantas vezes, irmãos, eu não estou chamando ninguém aqui de burro, né? Estou chamando a mim. Eu sou muito burro porque, às vezes, eu fico cometendo os mesmos erros. E a loucura, meu irmão, é cometer os mesmos erros e querer resultado diferente. Não é assim, meu irmão? Ter as mesmas atitudes e querer resultado diferente, a conta não fecha. Portanto, meu irmão, se eu quero recomeçar, eu preciso deixar o passado no passado. Irmãos, e a segunda coisa, meu irmão, se eu quero recomeçar, é
aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Amém, queridos? Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque essas oportunidades é a oportunidade de fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Quando Deus nos dá uma oportunidade de recomeçar, nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer a coisa certa. Como eu disse para os irmãos, nós costumamos errar, nós costumamos cometer erros, cometer falhas. Não é assim, irmãos? Então, se cometemos falhas, cometemos erros, não é? Quando nós recomeçamos, nós não podemos praticar as mesmas atitudes, mas nós temos que agora fazer a coisa certa. Você está entendendo, irmãos? Se no passado, meus queridos, nós agimos de determinada maneira que nos afastava de Deus, então, se nós queremos recomeçar, temos que deixar isso de lado para ser uma nova criatura. Amém, queridos? Ou seja, meus queridos, recomeçar nos dá a oportunidade de começar de maneira diferente, de usar um novo potencial. Portanto, irmãos, mude com a mudança. Amém, irmãos? Mude com a mudança. Se as coisas estão mudando ao seu lado, então mude com a mudança. Não é? Existe um artista marcial que ele é muito conhecido. Acho que a geração nova talvez não conheça tanto, mas a minha geração, eu mesmo era fã dele, chamado Bruce Lee. E Bruce Lee, uma vez, ele disse uma frase primorosa. Ele disse assim: nós temos que ser como a água que toma a forma de onde ela está. Você está entendendo, irmãos? Porque se a água for colocada em um quadrado, em um recipiente quadrado, ela não vai ficar redonda. Ela vai ficar como, irmãos? Quadrado, né? Se colocar uma pedra no centro, né, de onde a água está, né, a água não vai discutir com a pedra, ela vai ficar ao redor. Não é assim, meu irmão? Se nós queremos recomeçar, meus queridos, nós temos que mudar com as mudanças. É a questão de ser resiliente, ao invés de a gente ficar batendo cabeça, querendo que a coisa seja do jeito que foi do passado. Não, meu irmão, seja resiliente, ou seja, contorne a situação, se amolde à situação. Eu não estou falando de você se amoldar a erros e a pecados, não, meu irmão. Eu estou falando da situação da sua vida, que muitas vezes você não pode mudar. Portanto, irmãos, seja resiliente e mude com a mudança. Amém, queridos? O grande exemplo, meus queridos, é o exemplo do nosso irmão, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, você vê ele tombando, né? Tropeçando pelas páginas do Novo Testamento. Pedro fez muita besteira, irmãos. Muita besteira. Ele era um apóstolo muito querido do Senhor. Tanto é que Jesus colocou um apelido nele, porque o nome dele não é Pedro de verdade. O nome dele é Simão, na verdade. Mas Jesus colocou o nome dele de Pedro, porque Pedro, em grego, é uma palavrinha chamada Petros, que quer dizer pedrinha rolante. Não é? Ele era tão inconstante que Jesus disse: meu irmão, tem uma pedrinha rolante. Não é? Dizem até que ele foi o primeiro rock and roll, né? Pedra rolante, né? Então, veja, irmãos, Jesus, ele era tão assim, contradizendo, tão, né, vamos dizer assim, incerto, que Jesus colocou esse apelido nele. Porque você vê, meu irmão, em um momento ele disse: Senhor, todos te negarão, mas eu estarei contigo. Não é assim, meu irmão? No outro momento ele diz uma besteira e Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Não é assim, irmãos? Olha que coisa. Em um momento ele diz: Senhor, eu quero ir ter contigo, né? Andando sobre as águas, ele anda. Mas, de repente, meus queridos, a fé dele vai embora e ele começa a naufragar. Você está entendendo, meu irmão? Será que você pode se identificar com Pedro? Talvez você e eu não sejamos da mesma maneira, né, irmão? A gente é uma pessoa que fala um negócio e faz outra. Não é assim, meu irmão? Talvez nós somos pessoas, meu irmão, como Pedro. Em um momento temos uma fé inabalável e daqui a pouco essa fé vai embora. Não é assim, meu irmão? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Houve um momento em que... Obrigado, minha irmã. Houve um momento em que Pedro mudou totalmente. Sabe qual foi o momento, irmãos? Quando ele nega Jesus a terceira vez. Não é? Os irmãos sabem que ele negou Jesus 3 vezes, né? E Jesus havia profetizado: olha, o galo vai cantar. E quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Na terceira vez que ele negou, o galo cantou. E a Bíblia diz, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, que Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. Mas eu tenho certeza, irmãos, conhecendo o Deus que eu conheço, não foi um olhar de crítica. Não foi dizendo: está vendo? Eu não disse que você é errado, não, meu irmão. Foi um olhar de amor. Dizendo: meu filho, você errou, mas eu te amo. Você está entendendo, meu irmão?
Porque o nosso Deus é assim, meu irmão. Ele não olha para você com crítica, dizendo você é um pecador, você não merece. Não, meu irmão. Ele diz, eu morri por você. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Ele olha para nós assim como olhou para Pedro, dizendo assim, você pode ter errado, mas eu te amo e eu quero mudar a tua vida, irmãos. A partir daquele momento, a Bíblia diz que Pedro saiu para chorar amargamente. E a gente, já no livro de Atos, a gente vê um Pedro totalmente diferente. Ele já não era um homem inconstante, ele era um grande pregador. A primeira pregação dele, meu irmão, ganhou 3.000 almas para o Senhor. Ele mudou totalmente ao saber que mesmo negando o Senhor o amava. Você está entendendo, meus queridos? Então, meu amado e minha amada, a terceira lição para nós nessa noite é: se nós queremos recomeçar, nós não podemos recomeçar de qualquer maneira, temos que recomeçar com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque os recomeços que são causados por nós mesmos são recomeços falhos, e eu vou provar para os irmãos, como eu disse, né, toda segunda-feira eu prometo, ou todo domingo eu prometo, eu vou fazer dieta hoje. E geralmente na segunda-feira essa promessa vai-se embora. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa é uma promessa minha, é um recomeço meu. Você está entendendo? Quantas vezes passa o ano, dia 31 de dezembro, né, na virada do ano você diz, ano que vem vai ser diferente. Só que no ano seguinte acontece a mesma coisa. Não é assim, meu irmão? Porque esse recomeço é nosso. Mas quando o Senhor entra na história, o recomeço é totalmente diferente. Foi como aconteceu na vida de Pedro. Quando Jesus disse, Pedro, agora é eu contigo e tu comigo, a vida de Pedro mudou totalmente. E é assim conosco nessa noite, meu irmão. É por isso que Deus me deu essa palavra para ministrar para você nessa noite. Comece com Cristo, ou recomece com Cristo, e você vai ver as coisas sendo diferentes na tua vida. Porque o Senhor, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. No livro de Salmos, no Salmo de número 127, versículo 1, o salmista Davi diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, se não for o Senhor que cause esse recomeço na tua vida, não vai adiantar você parar de fumar. Não vai adiantar. Porque você para de fumar, mas aqui dentro continua do mesmo jeito. Você vai só melhorar o seu corpo, mas não a sua alma. Você está entendendo? Você pode dizer, não, a partir de hoje eu já não vou mais para aquele lugar. Você pode parar de ir para aquele lugar, mas aqui dentro não aconteceu nada. Você simplesmente trocou um hábito por outro. Mas quando o Senhor chega na história, meu irmão, está na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A mudança, meu irmão, vem daqui para fora. Você está entendendo, meu irmão? Quando a mudança é de fora para dentro, a gente pode mudar alguns hábitos, algumas coisas, mas dentro não se transforma coisa alguma. Mas quando a transformação é de dentro para fora, meu irmão, as coisas começam a dar certo na nossa vida. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Então, se você quer mudar de verdade, você quer recomeçar, recomece com Jesus. Pastor, você está dizendo isso para um bocado de crente? Sim, meu irmão, porque às vezes nós nos esquecemos disso. A gente tem tanto ativismo na igreja e esquece, meu irmão, que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de nós recomeçarmos com Ele. Não é o que está escrito lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 23, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, meu irmão, quando o dia nasce, é uma nova oportunidade que Deus está te dando para você recomeçar. Então, recomece com o Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós vamos vivendo assim, de recomeço em recomeço. Não é assim, meu irmão? Alguns recomeços são dolorosos. Alguns recomeços a gente começa sem nada, não é? Totalmente detonado, totalmente destruído. Eu digo isso, meus queridos, porque eu recebi Jesus há 30 anos atrás e foi assim comigo. Cheguei ao evangelho todo detonado, né? Não por fora eu tinha tudo, né? Mas por dentro eu estava todo quebrado. Mas o Senhor fez algo novo em mim. Amém, queridos? Eu sei que fez algo novo em você e quer continuar fazendo. Então, meus queridos, a gente vai vivendo, né, de recomeço em recomeço. Mas um dia, meu irmão, o Senhor vai dar um reboot nessa terra. O que quer dizer reboot? O Senhor vai dar um restart. O Senhor vai começar de novo este mundo. Você está entendendo, meu irmão? Ele vai destruir tudo para começar de novo. Vai ser um último grande recomeço. E sabe, meus queridos, o que vai acontecer? Só tem dois caminhos
ou céu ou inferno. Não existe uma terceira via. Você está entendendo, meu irmão? Ou você vai para o céu ou você vai para um inferno. As pessoas costumam dizer, Deus é que sabe para onde eu vou. Meu irmão, a palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e realmente mudam de vida, entregam sua vida para Ele, a Bíblia diz que não é por causa das suas obras, mas por causa do que o Senhor fez por eles, eles chegarão ao céu. Amém, irmãos? E nós decidimos isso não no momento da morte, não é uma coisa que é feita no momento em que a gente vai morrer, ou que morreu, e depois o Senhor vai ver o que é que vai acontecer. Não, meu irmão, a gente decide isso no aqui e agora, é hoje. Amém, meu irmão? Então Deus vai dar um reboot, um novo recomeço neste mundo. E você pode perceber, se você está ligado, meu irmão, nas notícias, né, que está acontecendo por aí, tudo está arrumando para uma destruição. Não é assim, meu irmão? Se o Senhor mesmo não destruir essa terra, nós vamos destruir. Não é assim, meus queridos? O mundo está arrumando para uma grande destruição. Aí eu pergunto a você, meu irmão, qual vai ser a tua escolha? Não é? Só tem dois caminhos, o céu ou o inferno. Uma coisa eu sei, meu irmão, o Senhor quer que nós recomecemos com Ele. E nesse grande recomeço, o Senhor quer que nós estejamos com Ele. Amém, meu irmão? Então, eu li nessa noite esse texto de Apocalipse que diz: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor quer te dar uma vida nova hoje. O Senhor quer te dar algo novo hoje. Amém? E no final de todas as coisas, Ele quer te dar novo céu e nova terra. E isso você decide no aqui e agora. Você decide no hoje. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.